Então, para vocês seguirem, aqui um pouquinho de explicação, só mostrando para vocês aqui mais ou menos, para vocês acompanharem, depois vocês têm o texto. Então, tempo. O tempo é fundamental para os estudos históricos, tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte, né? Então, vamos ver. O tempo é fundamental para os estudos históricos, tá bom? Então, por quê? Para se compreender a diferente maneira do tempo. Então, os estudos históricos é importante para se compreender, as diferentes maneiras de compreender o tempo. Então, o tempo é fundamental para o estudo histórico. Então, existe, no entanto, diferentes maneiras de compreender o tempo. Desculpa aí, só repetindo. Existem maneiras, então, no entanto, maneiras diferentes de compreender o tempo. Tempo, por exemplo, vamos dividir, então, tempo cronológico, tá aqui. Vou mostrar para vocês. Existe o tempo que passa naturalmente, que não depende da vontade dos seres humanos. Tá aí, ó, aqui, ó, tá vendo? São tempo da natureza, aqui, ó, grifadinho, da natureza, viu aí? Que pode ser percebido, por exemplo, pelo crescimento de uma árvore ou envelhecimento de pessoas. Pessoas que são seres humanos que envelhecem, tá certo? Se ele envelhece, por quê? É ser humano, mas os outros animais, vegetais, etc., todos os seres vivos, têm nascimento, crescimento e envelhecimento. Todos eles envelhecem. Depois, e o tempo cronológico aqui, mostrando para vocês que a cronologia, deixa eu só grifar aqui rapidamente, cronológico pode ser dividido em unidades de medida. Ou seja, quais são as unidades de medida do tempo? Vocês já sabem, provavelmente, mas não tem a compreensão científica. Segundo, minuto, hora, dia, mês e ano, e etc. O segundo mês e anos, século pode ser colocado. Os principais instrumentos usados para medir a passagem do tempo cronológico são o relógio e o calendário. Olha aqui, relógio. Todo mundo conhece relógio? Conhece, todo mundo disse aí, né? Relógio, todos conhecem? Claro, evidente que sim. Embora nós usamos o celular para medir, para ver a hora, medir a hora e o tempo, hoje, mas o celular, ele é um relógio, é formado como um relógio, para passar o tempo é um relógio. Esse aqui é o reloginho que vocês, que é um dos que eu conheci há muitos anos, que hoje é diferente, né? Tem muita gente que usa o relógio ainda, de pulso, né? Mas isso é um relógio de bolso, que já é de muito tempo. Remonta ao século XVII, talvez no século XVI, né? Então, esse relógio pode ter o uso de um pouquinho antes, talvez, do século XVI, tá? XVII, na verdade. Então, o tempo pode ser medido no trabalho. Olha aqui, pessoas trabalhando numa fábrica, numa indústria, eles estão cronometrados aqui. O tempo deles está cronometrado, o tempo que faz qualquer peça ou qualquer produto. O tempo ele pode ser medido na hora que ele entra e na hora que ele para almoçar, no descanso dele, o intervalo para descansar e voltar à atividade e a hora de sair. Então isso é facinho de vocês entenderem. Então, além do tempo cronológico, tempo da natureza, que é chamado tempo da natureza, tempo cronológico, temos tempo histórico propriamente dito. E aí está dividido em duas partes aqui, ó. Já falei isso para vocês. Tempo cronológico, que é o relógio, calendário. E nós chamamos de contagem fixa ou medida fixa. Tempo histórico, então, possui diferentes ritmos e durações. Pode ser verificado principalmente pelo meio de permanências e transformações da sociedade que ocorre. Isso é o tempo histórico. Por exemplo, a cidade, ela muda. Por exemplo, aqui nós estamos vendo o Rio de Janeiro, né? No início do século XX. Estou vendo o Rio de Janeiro agora, no final do século XX, começo do século XXI. Olha as transformações que acontecem. Isso chama transformação. Só que algumas coisas são fixas e permanentes. Por exemplo, o nome do Rio de Janeiro não vai mudar. O nome da cidade, a cidade considerada do Rio de Janeiro, certo? Então aqui,
a cidade do fim do século XIX, começo do século XX, e a cidade do fim do século XX, começo do século XIX. Fim do século XIX, desculpa aí, e começo do século XX. E aqui nós vamos discutir nesse período aqui de texto, que é os tempos, história e suas durações. Para um historiador chamado Fernand Bloudel, ou Bloudel, como diz os franceses, ele aqui, eu grifei aqui para vocês, ele propôs 3 diferentes duração do tempo histórico. Então ele vai colocar aqui, curta duração, tá grifado, tá vendo aí? Média duração e longa duração. O que ele vai fazer com isso? Ele vai dizer o seguinte, curta duração refere-se a eventos breves, acontecimentos pequenos, uma greve de trabalhadores, aula, duração de uma aula de vocês, a duração do intervalo de vocês, e por aí vai. E a média duração são as coisas que acontecem um pouquinho mais rápido, mais longo aqui, ó. Percebendo aí, vocês estão percebendo? Que aqui ele vai chamado de média duração, eventos, por exemplo, um governo imperial, como aconteceu no Brasil, certo? Ciclo da grande navegação, né, que não existiu para sempre. Crise econômica num país, certo? Várias outras coisas que podem ter acontecido. E longa duração, por exemplo, ele vai colocar que é a escravidão no Brasil. 350 anos é uma longa duração. A muralha da China, construída há milhares de anos atrás, está até hoje construída lá e continua intacta. Ela é um projeto de grande duração ou de longa duração. Então é isso, essas divisões do tempo para vocês compreenderem melhor. Eu volto já falando com vocês para terminar, fechar esse ciclo da aula, beleza? Então eu só vou dar um take aqui e já volto com vocês explicando.